Galerinha do oitavo ano, vamos lá, mais uma aula, capítulo 3 agora, né? Caindo na real. A gente vai falar um pouquinho sobre como é essa questão da retratação da realidade, né? Vamos falar sobre um movimento chamado realismo. Então, vamos lá, vamos cair na real. Então, caindo na real, né? A expressão a gente usa, né? Cair na real. O significado dessa expressão é a gente prestar atenção na realidade, naquilo que realmente está acontecendo, de forma absoluta, né? Então, essa expressão cair na real tem isso. E a gente vai ver como isso aconteceu na história da arte, certo? Então, a gente vai refletir sobre o objetivo, né, da nossa aula hoje, é refletir sobre como o cotidiano pode ser retratado pela arte e estudar dois movimentos que apresentam elementos em comum, que é o realismo e o naturalismo, certo? Então a gente vai estudar vai ver um pouquinho desses dois movimentos que eles apresentam elementos que são bem comum aos dois, tá? Então, com a linguagem direta, feita uma pedrada na janela, existem artistas que, além de emocionar ou divertir, fazem o público cair na real, em relação a algum assunto do cotidiano, até então despercebido por muitos. Então, muitos artistas utilizam, né, por exemplo, da música, né, para trazer as pessoas para pensarem no que está acontecendo no mundo, né, no que está acontecendo no cotidiano delas, no que está acontecendo na vida das pessoas hoje, né, no que nós chamamos de hoje. Então, note essa intenção nas músicas. Caso Comum de Trânsito, né, que é do Belchior, lançada em 1977, e Pânico na Zona Sul, que foi composta pelo grupo de rap Racionais MC. Tá? Então, a gente vai analisar aqui onde é que eles estão falando sobre a realidade. Então, faz tempo que ninguém canta uma canção falando das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar. Meu melhor amigo foi atropelado, voltando para casa. Caso comum de trânsito. Aqui nessa parte, né, onde ele fala, está em negrito, coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar. Né? Então ele está mostrando sobre essa questão da realidade, retratando isso, né? E aí tem Justiceiros, a música do rap, né, do grupo de rap MCs, Racionais MCs. Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo. E a política não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente e porque ajudariam se nos julgam delinquentes. E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. Racionais vão contar a realidade das ruas. Não somos donos da verdade, porém não mentimos. Sentimos a necessidade de uma melhoria. A nossa filosofia é sempre transmitir a realidade em si. Então, essa mostra, né, quando essa música mostra, quando eles falam assim, Racionais vão contar a realidade das ruas. Então, eles querem, né, mostrar para a gente, né, o que eles estão vendo que está acontecendo na rua. Então, isso acontece muito no rap, em vários gêneros musicais, mas no rap é muito comum você ver a retratação daquilo que acontece no cotidiano, né, do que está acontecendo no cenário político e social. Tá? Então, vamos lá, parece com a vida real. Então, muito antes desses dois artistas, né, alguns pintores europeus no século XIX também tentaram transmitir em suas obras a realidade em si, mostrando as coisas que aconteciam todo dia, em seu tempo e lugar. Eles fizeram parte do movimento artístico conhecido como realismo. Por influência do crescente desenvolvimento da ciência e da indústria na Europa, os artistas realistas olhavam para o mundo
com mais objetividade, isto é, de maneira menos passional, de maneira menos intensa, tá? Ou idealista, mais atentos a fatos concretos. Eles deixaram de lado temas mitológicos, históricos e religiosos. Pessoal, quando ele fala desse movimento aí, desse movimento do realismo, os artistas nesse período começaram a olhar o mundo, né, com mais objetividade, tá? E menos com aquele olhar de ideal, daquilo no mundo que seria ideal. Porque quando eles retratavam temas históricos, mitológicos, religiosos, eles tratavam temas que eram que traziam a realidade, só que uma realidade ideal, daquilo que seria bom para todo mundo, daquilo que não mostraria como era a verdade, né? Traria uma verdade, mas sendo uma coisa idealizada, não trazendo uma realidade pura e vista ali com os próprios olhos. Então, o trabalho cotidiano de pessoas simples, por exemplo, era um dos temas muito recorrentes desse movimento, né? Por muitos séculos, os camponeses costumavam ser representados de modo rude e caricato. Só que aí, no realismo, eles ganharam um retrato mais fiel. Quando ele bota aí o Millet, o Jean-François de Millet, ele coloca a imagem, né, dos trabalhadores, né? Retrata as mulheres aqui com espigas no campo, que é uma imagem que se aproxima da realidade, né, do que ele presenciava, daquilo que ele via, tá? E ela não é dramática e não tem a intenção de ser uma imagem bela, ou seja, você não está vendo aí essas mulheres sendo retratadas com uma certa beleza, tá? Mas vocês estão vendo um retrato da realidade, certo? Continuando, o realismo, portanto, diferenciou-se de outros dois gêneros que dominaram o século XIX, que foi o neoclassicismo que era inspirado de um passado clássico grego e romano. Então, o neoclassicismo, ele são histórias através da pintura daquilo que aconteceu no passado, na Grécia e na Roma. E o romantismo valorizava a emoção, a imaginação e a criatividade. A gente já falou sobre o romantismo na música nos capítulos anteriores, né? Então a gente já tem mais ou menos uma ideia do que é essa valorização da emoção, da imaginação e criatividade, né? Então a esquerda é um típico quadro do neoclassicismo. Então o juramento dos Horácios, inspirado em uma antiga história romana. Então a gente vê aí, ele sendo retratado, um neoclassicismo retratando uma antiga história romana, né? O quadro parece uma imagem de sonho ao retratar uma mulher que dorme com um demônio sobre o peito. Então, vocês têm aqui essa imagem que mostra, né, esse juramento de Horácios. Que está aqui embaixo, certo? O pesadelo, na verdade, né? Que é esse que eu sobre a mulher, tá? Então, Gustave Courbet, nascido na cidade de França, ele se tornou um dos artistas mais conhecidos do realismo. Ele, em 1855, ele usou o nome do movimento para batizar uma exposição individual, tá? Então, ele fez uma exposição. E aí, em um texto explicativo dessa mostra, ele afirmava que tinha estudado a obra de artistas antigos e modernos, mas não com o intuito de imitá-los. Seu objetivo era adquirir conhecimento e ser capaz de traduzir os costumes e as ideias do seu tempo, seguindo sua própria individualidade. Então, quando ele fala aqui, ser capaz de traduzir os costumes e as ideias do seu tempo, ele está retratando aqui o realismo. Esse era o objetivo do realismo naquele período, certo? Então a gente tem obras de quadros de Courbet, tá? Ao ver dois trabalhadores quebrando pedras na beira da estrada, ele viu essa cena e foi criar um quadro que retratasse essa cena, né? Então, sobre essa obra ele falou, né? Não inventei nada.
Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, via as pessoas miseráveis desse quadro, certo? E aí aqui a gente tem um enterro em Ornans. Em detalhe, a cena é de um funeral realizado na sua cidade natal. É possível ver uma cova aberta, um padre rezando, cachorros e mulheres cobrindo o nariz, provavelmente para evitar o cheiro ruim do cemitério. Ao ser exposto em Paris, muitos criticaram a falta de beleza dessa imagem, porque afinal ele estava retratando a realidade, né? Ele não estava retratando cenas mitológicas, ele estava retratando aquilo que ele viu mesmo. Então, naquela época, apenas episódios consagrados da história ganhavam quadros de grandes dimensões. E aquela era só uma cena do enterro de uma pessoa comum. Ou seja, não tinha uma história por trás dessa cena. Não tinha nada que trouxesse, né, a ideia de chamar a atenção pelo seu conteúdo histórico. Tá? Então, as figuras retratadas foram inspiradas em pessoas reais de Ornans e em familiares do artista. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O século XIX foi marcado pela invenção da fotografia. Com isso, muitos fotógrafos começaram a fazer retrato, paisagens e outras imagens que antes eram produzidas apenas por pintores. Nesse clima de concorrência entre os tipos de técnica, fotografia ou pintura, surgiram novas discussões sobre a representação da realidade e as possíveis finalidades da arte. Tá? Então, existem várias perguntas, né? Então, para muitos críticos, a fotografia só passou a ser considerada arte no início do século XX. Esta imagem de 1907, fotografada pelo estadunidense Alfred, é uma das que alcançaram esse status. Ela mostra a sensação de passageiros em um navio. Na parte de cima, as pessoas que podem pagar por mais conforto, na primeira classe. Na parte de baixo, no deck do navio, em meio à maquinária, encontram-se os viajantes da terceira classe. Certo? Então, é isso, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre realismo e na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre esse período, vamos falar sobre teatro, enfim. Valeu, é isso aí, até mais.